Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. A escola que prepara não somente para esta vida, como também para a vida eterna. Nesta sequência de lições denominada Vencendo as Aflições da Vida, na qual estamos estudando neste terceiro trimestre de 2012, estaremos estudando a lição de número 10, do dia 2 de setembro de 2012, que tem por tema a perda dos bens terrenos. O texto áureo diz assim: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1 e versículo 21. A verdade prática diz assim: ainda que percamos todos os nossos bens, continuaremos a desfrutar de nosso bem maior, Cristo Jesus, nosso Senhor. A leitura bíblica em classe, que é usada como base da lição que nós estamos estudando, se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 21. A nossa lição ela tem objetivos. Primeiro, descrever as perdas humanas de Jó. Segundo, elencar as perdas de ordem material, afetiva e espiritual de Jó. E terceiro, conscientizar-se que mesmo nas perdas podemos desfrutar do amor divino. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que o crente não sofre, que o crente não passa por dificuldades e que o crente ele não tem nenhuma perda na sua vida. E que quando isso acontece, ele poderá estar debaixo de uma maldição. Algo deve estar errado na sua vida. No entanto, esta forma de pregar, esta forma de ensinar, não condiz com o evangelho que Cristo ele nos ensinou e nos exemplos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. O próprio Cristo disse assim: no mundo tereis aflições. Ou seja, Jesus já nos advertia que nós estando aqui neste mundo, nós passaríamos por momentos difíceis, por horas muitas vezes amargas, que nós passaríamos. E isso faz parte da nossa vida aqui neste mundo. Mas infelizmente, no dia que nós estamos vivendo, aonde o materialismo ele impera em nossas vidas, ou seja, na sociedade na qual nós estamos inseridos, as pessoas elas não estão preparadas para encarar a perda que muitas vezes vem sobre as nossas vidas, porque isto é uma realidade. Não podemos viver de ilusões, não podemos viver um conto de fadas, mas temos que encarar a realidade como ela realmente é. E nós podemos, neste mundo, passar da mesma forma que Jó, de perdas materiais e perdas afetivas e também perdas espirituais. Como já disse, o exemplo que nós vamos tomar nesta lição como base é a vida de Jó. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: Jó e as experiências das perdas. O livro de Jó começa com uma exaltação, podemos assim dizer, da pessoa de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um exemplo em toda a sua maneira de viver. Jó era um exemplo a ser seguido na sua vida material. Jó era um exemplo a ser seguido na sua vida pessoal. E Jó era um exemplo a ser seguido na sua vida espiritual. Eu creio que Jó era a pessoa que, se alguém fosse descrever um modelo de vida, seria a vida de Jó. Porque ele tinha tudo o que uma pessoa aqui neste mundo poderia ou pudesse desejar.
Mas a Bíblia nos mostra que em um determinado dia, tudo começou a mudar em sua vida. Aquilo que parecia ser um mar de rosas, aquilo que parecia ser só alegria, de repente, a história de Jó, ela começou a ser escrita de uma forma diferente. Em um só dia, Jó perdeu seu gado, perdeu seu rebanho, perdeu seus servos e também perdeu os seus filhos. Tudo isso aconteceu na vida de Jó. Chegava um mensageiro e trazia notícia para Jó: olha, Jó, você perdeu o seu gado. O outro vinha e trazia a notícia: você perdeu o seu rebanho. Logo em seguida chegava outro trazendo mais uma notícia: você perdeu todos os seus servos. E depois, por último, chegou alguém dizendo: olha, Jó, você perdeu os seus filhos morreram. Agora imagine a situação de um homem que não estava acostumado a viver com as perdas em sua vida. Eu creio que a vida de Jó era só ganho, a vida de Jó era só adquirir, porque a palavra de Deus nos mostra que ele era um homem muito rico, era um homem muito feliz, era um homem que tinha coisas maravilhosas em sua vida e, acima de tudo, ele era um homem temente a Deus. Mas como Jó reagiu diante desta situação? E se fosse com a nossa vida, como nós reagiríamos diante de catástrofes, desastres, como este que aconteceu na vida de Jó? Jó, como um servo de Deus, como um homem temente a Deus, diz a palavra do Senhor que diante de todas essas desgraças, diante de todos estes fatos, Jó adorou ao Senhor. Ele adorou o Senhor. Ele não amaldiçoou a Deus, mas sim adorou a Deus. Diante da situação que ele estava vivendo, diante daquela hora difícil que ele estava passando, não blasfemou contra Deus. E se nós seguirmos mais à frente nesta leitura bíblica do livro de Jó, podemos ver na sequência que Jó ainda foi acometido por enfermidades no seu corpo. Jó, ele sofreu da incompreensão da sua esposa diante do quadro que ele estava passando e também da acusação dos seus amigos. Então esta foi a situação da vida de Jó, que é um exemplo que nós vamos tomar na sequência desta lição para aprendermos, através da palavra de Deus, como reagirmos diante de uma situação difícil como esta. A perda dos bens. Podemos perder os nossos bens materiais, podemos ter perdas afetivas e também podemos ter perdas de ordem espiritual. No mundo que nós estamos passando, todos querem adquirir, todos querem ter mais, possuir mais. Mas como reagir quando a situação ela muda de curso? Quando ao invés de ganharmos, nós passamos a perder? Porque é uma realidade da vida, na qual nós não podemos fugir. Podemos perder nossos bens, e se nós perdermos os nossos bens, como nós reagiríamos diante desta situação? Abandonaríamos a Deus? Questionaríamos Deus? Diríamos que Deus nos abandonou, que nós estamos sozinhos na hora que nós precisamos? Qual a atitude que nós tomamos ou tomaríamos quando parece que o chão ele se abre debaixo dos nossos pés? A palavra de Deus, ela nos diz sobre nós não andarmos ansiosos. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele.
Este é o segredo daquele que confia no Senhor, daquele que coloca no Senhor toda a sua confiança, aquele que coloca aos pés de Cristo tudo aquilo que o Senhor lhe concedeu, e reconhecendo que nada, nenhum bem material é superior ao bem maior que é a nossa salvação. Porque aqui neste mundo tudo se consome, tudo perece, e a Bíblia diz: aonde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver nos bens materiais, se esses bens eles deixam de existir ou eles se vão, nós ficaremos muito frustrados. Nós sofreremos muito pelas perdas. Mas se o nosso coração ele está no Senhor, está nos tesouros do céu, ainda que percamos algumas posses, nós continuaremos a louvar ao Senhor, porque sabemos que tudo vem de Deus, a nossa vida pertence a Deus, e Ele é quem dirige a nossa vida, e Ele conhece o nosso futuro, e sempre tem o melhor para os seus filhos. Mas como reagirmos quando se tem uma perda afetiva? Seja ela qual for, não falaremos somente numa perda relacionada à morte, mas um jovem, quando ele perde um namoro ou perde um noivado, como reagir diante desta situação de perda? O ser humano, por natureza, ele é possessivo, ele quer se adonar de tudo e de toda a situação. Mas na realidade, nós temos que ser compreensivos, nós temos que entender, embora o momento não nos proporcione isso, mas nós temos que entender, aquele que tem o seu coração no Senhor, ele coloca tudo nas mãos do Senhor e confia no Senhor, certo de que Deus vai guiar e orientar toda a situação conforme a sua vontade. Mas quando nós temos uma perda relacionada à parte afetiva de um ente querido, quando um ente querido nosso vem a falecer, uma pessoa a qual nós amamos, na qual nós estimamos, como reagir diante desta situação? É uma situação muito delicada, que quando nós vamos confortar uma pessoa que se encontra numa situação de perda de um ente querido, às vezes, por mais que queremos usar palavras de conforto e de ânimo, sabemos que essas palavras, muitas vezes, elas são insuficientes para trazer alegria a um coração enlutado, num momento triste, numa hora amarga que alguém possa estar passando. A palavra de Deus, ela é o nosso maior conforto. A palavra de Deus é o nosso maior auxílio. De forma nenhuma nós podemos desejar ter um sentimento de alegria por uma pessoa estimada que partiu. O sentimento de tristeza, o sentimento de angústia, aquele aperto no peito, é absolutamente normal. Mas o cristão, aquele que teme ao Senhor, ele encontra conforto aos pés de Cristo. Ele encontra conforto no Senhor. Então, se alguém pensar que estiver sentindo tristeza, estiver sentindo angústia, para um crente isso não é normal, não pense desta forma. O próprio salmista, ele nos escreve no Salmo 42, no versículo 11, assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Esperar no Senhor, colocar a nossa vida no Senhor, abrir o nosso coração para o Senhor. Ele é o nosso melhor amigo.
Ninguém melhor do que o Senhor Deus Todo-Poderoso para nos compreender e ajudar a superar as dificuldades que muitas vezes possamos enfrentar. Mas quando nós sofremos uma perda de ordem espiritual, quais seriam as perdas de ordem espiritual? Diz assim a lição: uma vez que a saúde emocional está comprometida, a crise espiritual rapidamente se instaura. Ou seja, se a nossa vida espiritual ela não estiver fundamentada no Senhor, se nós sofrermos perdas de ordem material ou de ordem afetiva, a nossa vida espiritual ela será abalada. Perde-se o ânimo e perde-se a força de lutar. A Bíblia nos mostra, certa feita, Davi, quando o seu filho estava muito enfermo, diz a palavra do Senhor, que Davi jejuou, Davi buscou a Deus no templo, mas o seu filho veio a falecer. Feito isto, a Bíblia diz que Davi ungiu a sua cabeça, colocou roupas novas e veio se alimentar. Aonde alguém questionou Davi: por que fazes isso? Teu filho acabou de morrer. E a resposta de Davi foi uma resposta muito sábia. Ele disse: tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Ele estava tranquilo diante da situação. Seu coração, apesar de triste, angustiado pela perda do seu filho, a sua consciência estava tranquila de que o que ele podia fazer de melhor, ele fez. Então, quando nos deparamos com uma situação de perda, seja material ou afetiva, se nós estivermos alicerçados no Senhor, o Senhor vai confortar o nosso coração e vai nos ajudar a superar as perdas e as nossas angústias. O apóstolo Pedro, ele nos fala na sua primeira carta, no capítulo 5 e versículo 7, dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor, ele cuida de nós. O Senhor, ele se preocupa conosco. Por isso é importante nós colocarmos aos pés do Senhor, estarmos aos pés do Senhor, diante da situação difícil, diante das horas amargas que advêm muitas vezes sobre as nossas vidas. Mesmo na perda, podemos desfrutar do amor de Deus. Isto é maravilhoso quando nós olhamos para a palavra do Senhor. O próprio Jesus, que disse que no mundo nós passaríamos por aflições, ele também disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Isto é importante, nós temos consciência que diante da situação difícil, diante da hora da angústia, diante de momentos amargos que nós possamos enfrentar, lembrar-nos das palavras do Senhor, de que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor, ele está conosco. Então devemos reconhecer que tudo vem do Senhor, que a nossa vida é do Senhor, e também ter consciência de que aqui neste mundo é desta forma, mas que nós aguardamos um lugar glorioso, um lugar maravilhoso, aonde não vai haver dor, aonde não vai haver sofrimento, e o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. O Senhor, como disse Jó, ele dá aquilo que ele quer e ele tira também. Tudo vem do Senhor.
Então podemos, diante da perda, desfrutar do amor de Deus, desfrutar da sua graça, desfrutar do seu amor e também saber que Deus, Ele intervém na história. Deus, Ele age em todas as formas. Nós podemos presenciar a manifestação de Deus em nossas vidas. Então quero nesta lição deixar este pensamento para todos os nossos queridos ouvintes, a nós confiarmos no Senhor, a nós colocarmos a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor, procurar fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, nos dedicar ao máximo naquilo que nós devemos e podemos fazer. E o mais, colocar nas mãos do Senhor. O mais, fazer como diz a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.